Fala, rapaziada, olha só que maravilha, o chopp não chegou na mesa, mas tá chegando aqui porque isso aqui é uma resenha, é uma maior Fla-Flu de todos os tempos aqui, mas é coisa linda, linda demais. Caralta que sugeriu essa pauta, Alexandre Caralta, professor da PUC. Nós estamos aqui com vários projetos juntos, Museu da Pelada e PUC, inclusive tem um Mulherada aí. Mulherada na área. Mulherada na área. Laboratório de Comunicação da PUC e o Museu da Pelada são parceiros. Nós temos aqui Maninho, aqui, a ala daqui, rubro-negra. Não, é daqui. Aqui já me deu uma tijolada aí. Maninho e Jura. Tricolores. Maninho e Jura. Ribeiro e Genésio. Rubro-negros aqui. E ali o que está intermediando é tricolor. Ainda tem idade. Tá me entregando. É, mas tem que falar. Mas tem vascaíno aí. Então vamos falar aqui, a gente vê tanta coisa no nosso futebol hoje, né? Que todo mundo sempre fala assim, o futebol está mudando. Hoje tem um site de apostas. Mas na sua época tinha o Castor de Andrade, né? Tinha o Castor de Andrade, exatamente, né? Eu acho até que ele fez um grande mal pro futebol. Tanto ele como o Eurico Miranda, né? Eu posso falar porque eu não sou político. Mas peraí, é Vasco e Flamengo já tá botando Eurico, que é Vasco mas o Castor fez um mal muito grande pro futebol brasileiro, né? E aquela coisa dele transformar derrotas em vitória, né? Do Bangu. O Bangu ele fazia o quê? Mas o que vai fazer? Mas o Brasil saiu dessa e foi para uma melhor, né? Mas você não acha que essa história das apostas, o Manga tem a história que o Manga saiu correndo do João Saldanha, que o João Saldanha falou que ele... Olha aí, chegou o show que eu falei, tá vendo aqui? Olha o Tintin aí. Só não veio o meu, mas tudo bem. Esse é seu. Não, não é seu, é seu, não é seu, é seu, é seu. Não é seu, Depois eu peço. eu faço questão. Muito obrigado. Eu quero ver se é bom agora. Maior Flamengo de todos os tempos para você. Maior Flamengo de todos os tempos. Bom, eu tenho um grande Flamengo que foi contra o Vasco, que foi o tricampeonato em 1944, com gol de Valido. Olha isso. Que já estava, coisa linda, que já estava aposentado, era motorista, e aí pegaram o Valido, o Vasco, o ponta-direita do Flamengo, e aí escreveram o Valido, e o Valido foi lá e fez o gol da vitória, pulando com o Argimiro, e dizem que ele botou a mão no ombro do Argimiro e fez falta, mas foi um 1-0 sensacional. Depois veio o segundo tricampeonato, mas aí eu já... Evaristo Macedo estava nesse? 53, 54, 55, com o Fleitas Solis. Isso, tá aqui também, não tá? Tá? 53, 54, 55. Você estava lá em algum jogo? Eu estava na decisão, tive na decisão. O lance do gol e a gol. frente do kart. Mostra aqui, isso aqui é assim, aqui não tem esse negócio não, cara. Olha lá. Manda depois pra gente isso aí. Claro. Foi esse o gol aí? Foi esse gol de cabeça, do título de 44. Coisa linda, né? Em 1955 foi contra o tricampeonato, foi contra o América, que o América tinha um jogador extraordinário, que era um meio Alarcón, exatamente, tinha um Alarcón. E o Tomires acabou com o Alarcón, fez uma falta e o Alarcón não jogou na decisão e fez uma falta enorme ao América. E o Flamengo foi tricampeão. Agora temos que passar por... Eu não tenho a memória que ele tem não, cara. menos. Mas qual foi o melhor jogo da sua vida? Você estava lá, presente. O melhor jogo foi do campeonato de 81 do Fluminense, 81. Foi o gol do Edinho, né? Não, o Edinho foi 80. Foi 80. Foi do Assis, qual foi do Assis? Aquele jogo contra o Flamengo. Flamengo. Que ano foi? Foram dois, né? Não, aquele lá, 45 do segundo tempo, Delei pegou a bola, rolou pro Assis, Flamengo já campeão, eu no Maracanã, todo mundo se confraternizando, e daqui a pouquinho, Assis fez 1-0. O Fluminense foi campeão. Sensacional, né? Esse foi sensacional. Você lembra? Lembra desse gol?
eu esperando ele com o irmão dele flamenguista para dar carona, vem ele com a namorada e a gente querendo por ele. E a gente lá na Marise Barros esperando ele. Tava eu, o irmão dele com a namorada que era Flamengo. E ele tava com a namorada que era Fluminense com ele. Aí quando ele nos viu, pô, aí ele vai ver assim, lembra? Aquele 1-0. Ô Ribeiro, aquele jogo super lotado que não dava mais ninguém no Maracanã. Não, foi o Flamengo em cima do Fluminense, 0-0, campeão. E aquele 6-0 em cima do Botafogo. Que susto. Olha isso, hein? Nessa época eu tive a oportunidade de ir a Maracanã e de sentar de lado e fazendo um comparativo, não sendo daquelas épocas, né? Mas essa época o máximo que você tinha era alguém jogando um copo de mate no outro, não tinha briga, não tinha nada, e todo mundo encolhido para todo mundo assistir. O Fluminense tinha um timaço também, mas era pequeno, não me recordo muito bem, mas tinha uma linha que era Tele, Didi, Carlyle, Orlando e Escurinho. Uma das melhores linhas. Tele, Didi, Carlyle, Orlando e Escurinho. Acho que foi em 1951. Eu estava com 12 anos. Levou muito Caralto do Maracanã? Ah, sim. Eu não saía do Maracanã, né? Era freguês do Maracanã. Eu chegava 3 horas para ver os aspirantes, depois do profissional. Sério, eu não saía do Maracanã. Mas sempre falei com eles, eu nunca fui de entrar numa torcida. Entrava no meio, porque nem Young Flu, nem nada, nenhuma torcida. Porque já naquele tempo tinha um pouco de violência, hoje está muito pior. Então, mas não saía do Maracanã, gostava de ver muitos jogos de aspirantes muito bons. E naquele tempo você via o futebol, né? Você vê do lado do Flamengo, Fluminense, o próprio Vasco, Botafogo, né? Só tinha jogadores, pô, Pintinho, Delei, do Flamengo, tinha Dr. Rubens, Dida, né? Babá. Como é que é? Repete A aí. linha de aspirante do Flamengo era Paulinho, Duca, Henrique, Dida e Babá. Em cima, Joel, Rubenzinho, Evaristo Zagallo, o Benítez esquerdinho, Davi. Eram linhas, todas duas eram profissionais. Podia entrar qualquer linha, tanto que no final, contra o América, da Tri, quando saiu a esquerda, entrou o Dida e Babá. Ô Caralto, qual foi o jogo que você saiu emocionado com o seu pai do Maracanã? Teve aquele referido há pouco, aquele gol do Edinho contra o Vasco, me perdoe aqui pela memória, não pelo jogo em si, o jogo, a decisão do Campeonato Carioca, naquela época os campeonatos estaduais, inclusive o Rio de Janeiro, tinham um outro peso sociocultural, né? Eram muito mais queridos. Depois os campeonatos estaduais vieram se depreciando, enfim, mas naquela época eram muito concorridos, muito queridos, né? Então o Fluminense tinha feito uma final contra o Vasco, né? E o jogo caminhava novamente uma decisão de pênalti. O Fluminense tinha vencido o turno contra o Vasco numa decisão por pênalti e o jogo caminhava a decisão estadual para pênalti naquele 1980, até que um gol do Edinho deu a vitória e o campeonato ao Fluminense. Eu estava com meu pai, e isso que o Maninho relatou ainda há pouco, né, esse Maracanã que não tem mais, aquele Maracanã super lotado. Eu me lembro que a gente chegou em cima da hora, né? E a gente teve que pegar aquele rampão para poder, né, se esgueirar e tal, ver lá de cima, quase um campo minúsculo, né? Eu mal vi o gol direito do Edinho, né? Fiquei ali, era garoto, fiquei ali nos bons ali, mas... Ainda teve o gol do Romerido também. Teve do Romerido, teve o Romerido, sim. Agora, você levava aquela almofadinha? Não. Ele levava, ele tá sendo traído pela memória. Pela memória, eu levava assim. Era uma almofadinha com escudo, né? Minha memória é... Aquela almofadinha tem que ter um escudo, senão não tem tem sentido. E algum de vocês já foi a geral? Não, eu nunca fui a geral. Eu fui a geral também. Eu, assim, tenho que agradecer aí o meu pai, porque esse ano completa 56 anos de Maracanã, indo a Maracanã mesmo. Para ver aí Botafogo, Vasco, América, Bangu, naquela época, né, era uma maravilha isso. Então, eu fui ver Flamengo e Atlético, sendo tricolor, vi Flamengo e Atlético do Reinaldo
na geral. 3-2 Flamengo, eu estava na geral. Ô Genésio, como é que você deixou ele virar tricolor? É que eu perguntei a ele isso aí. Eu sou um democrata. Então, e tem uma coisa que eu disse também. Segundo Nelson Rodrigues, tricolor doente dizia o seguinte, que a unanimidade é burra. Então, o irmão dele é Flamengo, eu sou Flamengo e ele é Fluminense, a mãe dele é Fluminense. Tá? Então, aí foi... Isso é bom você ter em casa, porque as resenhas que nós assistíamos à noite, quando chegávamos do Maracanã, nós levávamos até 1h da manhã, discutindo, vai discutindo numa Tinha boa. videotape. Tinha videotape, o irmão dele flamenguista. E ele que é tricolor, mas ele era fã do Zico, muito fã do Zico. Nós fomos ver um jogo que o Zico fez 4 gols. Contra quem? Contra o Fluminense, 4-1 Flamengo. E ele estava no Maracanã com o Fluminense. Ele se tornou mais fã do Zico do que eu próprio, porque eu vi Zizinho. O Zizinho, para mim, foi um monstro do futebol, né? Uma pena que dizia o Nilton Santos em 1958, quando fizeram uma entrevista perguntando a ele quem que ele acha que tinha que ser campeão do mundo. E ele disse o Zizinho. Verdade, essa geração de 50 tinha que ser campeão. Zizinho foi em 50, foi extraordinário. Jair da Rosa Pinto, jogava muito também. Pô, tinha meus ídolos no Fluminense também, né? Tinha nossos ídolos. Quem fala assim, né, vai pensar. Tem muitos ídolos, Agora, ô Ribeiro, a gente escuta, só para deixar claro que o Museu da Pelada não é saudosista, não é isso nostálgico, a gente só quer que as pessoas entendam que no Maracanã, que vocês iam, que nós íamos, tinham 200 mil pessoas, 150 mil pessoas. Hoje, quando tem 60, não é que seja, as pessoas que estão ali gostam, mas era muito diferente. Quando vocês entram nesse Maracanã de hoje, vocês sentem, né? Não é mesmo, eu sou saudosista. Eu também sou. Porque hoje você vai... Só é saudosista. Não, porque você vai ao Maracanã hoje, e aí hoje a graça é ficar em pé. E aí você vai falar pro sujeito, por gentileza, você pode sentar? Não, você quer ver sentado, vem em casa. Até isso, essa estupidez, essa ignorância. Você não consegue ver o jogo porque o cara tem que ficar em pé. Exato. Meu neto mais velho, papai, vamos lá, não vou. Hoje o futebol chega no meio do campo, tá todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Ou eu tenho que ver o jogo 90 minutos em pé, e, pô, pela minha idade não tem condição. Se eu for sentar, não vejo o jogo. Então eu fico vendo em casa, pô. Antigamente não. Quem é o camisa 10 da seleção? É Paquetá? Brincadeira. Não se fabricou mais. Você contava no dedo, tinha Zico, tinha Seu Lopes, né? Pô, há anos que não se fabrica um camisa 10. Hoje o O último camisa 10 que eu me lembro foi o Ribeirinho. Dois times. Exatamente. Tinha Mariozinho, Aedo, Mariozinho, e Tuta. Ô Ribeiro, antigamente tinha camisa 10, camisa 8. Tu sabia os jogadores pela numeração, né? O 8 era quase igual ao 10, né? Do Flamengo era Rubens. Você vê, o grande 8 no Brasil foi o Didi. Foi o maestro, Príncipe Etíope, o Didi. Folha Seca era o 8 e o 10 era o Pelé. Depois veio o Adílio, 8 Mendonça, 8. Os 8 eram respeitados. Pintinho. Os 8. Antigamente você fazia até 4 seleções, dava para fazer 3 seleções. Foram convocados na Copa de 66, 40 jogadores. Tinha a lista dos 40, né? Ali fariam 3 times. Exatamente. Depois para cortar foi uma dificuldade. Uma dificuldade, né? Porque aí você tem que tirar os caras, muita gente boa, né? E outra coisa, né? A gente já viu um jogo com lançamento, com ponta driblando, né? Com os zagueiros fazendo gol de falta, né? Batiam falta. Hoje ninguém mais bate falta. E hoje já começa uma coisa que eu tenho uma discussão entre pai e filho, né, do esporte. Hoje já começa essa necessidade que se tem de achar que só é bom quem joga lá fora. Eu discordo
totalmente. Por que só é bom quem joga lá fora? Tem um monte de gente que joga bem aqui agora. Sérgio, é o seguinte, nós somos privilegiados, eu, ele... Sim, eu também. Quem é que assistiu o Garrincha jogar? O Garrincha jogar? Porra, não existe. Sensacional. Mané Garrincha. O Mané Garrincha jogar. Mané foi Não tinha sensacional. lateral. Newton Santos. Newton Santos jogar. Quem é que eu vi? Porra, Mas a minha geração foi privilegiada também em ver 82. Ah, sim, 82 foi a maior seleção que eu já vi na minha vida. com certeza. Real Madrid. 70 Isso é legal. Canário era do América pro Real Madrid. Canário Del Sol. Talvez fosse perguntar. 82 eram 9 craques no time principal. perdeu. Eram 9 craques. Só quem não era craque era o Valdir Pérez e o Serginho. Sérgio. Eram 9 craques no time titular. E uns 5 no banco craques. Leandro. E lamentavelmente, por coisas Zico. da vida, essa seleção E aí foi campeão de 94, que era horrorosa. 1970 ou 1958? Acho também é de 70, porque 70 o Pelé, em 58 ele era um garoto de 70, ele estava realmente... Você? 70. Agora, para vocês verem, né? Em 58 ainda tinha Garrincha, Didi e Newton Santos. Que loucura, né? Garrincha era reserva. O Pelé também, né? Didi era reserva. Garrincha e Pelé eram dois reservas. O titular o Joel do Flamengo e o Dida. Foram barrados para entrar Garrincha. Joel e Moacir. Foi o Dida. O Dida tinha feito um campeonato extraordinário no Flamengo, né? E aí o Joel, chamado Joel Fonfon, o Joel era realmente um jogador muito bom. Só que o Pelé machucado, né? O Pelé machucado, e o Garrincha, eles não queriam botar o Garrincha. E o Brasil faz aquele primeiro jogo contra a Inglaterra, né? Com a Áustria, com o gol do Nilton Santos, 3-1. E o Nilton Santos fez o gol e o Fiola dizendo, volta, porque naquela época o lateral não podia ir, né? Volta o Nilton Santos. Eu vou lá para frente. E aí vai fazer o jogo contra a Inglaterra, 0-0, e o Dida teve muito mal. O Leônidas Diamante Negro, que era um comentarista de São Paulo, fez uma carga muito forte contra o Dida. Né? Ele se tornou um analisador de futebol, um repórter de futebol. E aí substituíram 3 jogadores. Foi o Feola que fez isso? Não, substituíram. Não foi os 3 do Flamengo. Substituíram. Não, tiraram o Joel e o Dida. Não, mas botaram o Cid no lugar do. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Zito era meio campo. Então, tiraram esse que era do Santos. O Zito estava na reserva, e aí botaram o Zito, tiraram quem estava jogando, não me lembro o nome, tiraram o Joel e botaram o Garrincha, Mas era o Moacir que começou. e tiraram o Mazola e botaram o Vavá, e tiraram o Dida e botaram o Pelé. Então foi. Olha isso aí, né? Olha isso aí, né? Hoje tira um, bota aqui. Tem coisa pra botar, cara. Agora, 70 ou 82? Eu sou de 70 ainda. Coisa, né? Sou de 70 ainda. 82. Eu vi 70 com 7 anos. Mais umzinho. Na 2. 82 o Tele. Eu acho que era 82. O Tele fez uma seleção extraordinária. Eu vi 70 com 7 anos, então. Mas isso aí é uma das coisas que a gente apanha muito, né? Apanha muito com isso, que a geração de hoje fala o seguinte, o que importa é vencer. Ele falou muito assim, se jogasse hoje não ia fazer o quê, cara? Não ia fazer. Mas daqui a alguns anos vão dizer que o Ronaldinho Gaúcho também não faria o que ele fez. Esses lateraizinhos vão marcar o Garrincha. Não ia marcar nunca, cara. Olha, se o Messi não tivesse sido campeão, talvez fosse falar a mesma coisa. Olha lá, tá vendo? Como falam do Zico, né? Não ganhou nada. Deixa eu só fazer uma. Aí dá o lado. Na Copa de 58, jogava o Dino no meio de campo, que foi substituído pelo Zito. Dino Santos saiu. Então, e foi substituído pelo Zito. Entrou o Zito, entrou o Zito no lugar do Dino, entrou o Garrincha no lugar do Joel, entrou
entrou o Vavá no lugar do Mazzola, que estava vendido para a Itália, do Mazzola, e entrou o Pelé no lugar do Dida. A minha dúvida é o Didi, mas o Moacir começou. Não, o Moacir já era reserva. Era reserva. Começou no primeiro jogo, jogou. Você jogou. A minha aqui. O Moacir era treino, Moacir Canivete. Traz um pra mim também. Não, o primeiro jogo já foi o Didi. O primeiro jogo já foi o Didi. Era o Moacir Canivete, né? Agora, ô Caralta, esse momento aqui, para quem gosta de futebol de verdade, é um momento mágico. É muita poesia. Porque pra gente, o torcedor é o que melhor entende de futebol. E hoje também tem essa coisa dos comentaristas quererem ensinar o torcedor sobre tática, sobre isso. O Fiola dormia, não precisa nem ver o time jogar. O Fiola dormia. Exatamente. Parecia, diziam que o Fiola dormia no banco, que o time era tão bom que jogava sem precisar do técnico. Né? Mas essa história, pelo menos, diziam, não? Era você dava, como dizia o Saldanha, craque, você dava camisa que os caras encontravam o espaço dele. Né? Então vamos perguntar para os tricolores agora. Fernando Diniz, com aquele TikTok, é legal? Para mim é fascinante. Tudo que eu vi até hoje, para mim, continua sendo o melhor treinador do Brasil. Assim, é só buscar e analisar o seguinte, o material humano do Diniz. E ele obriga o jogador a pensar o jogo. O Diniz transformou jogadores medianos em bons jogadores, transformou. E assim, é uma pena que esse cara não teve oportunidade de dirigir um time com um elenco forte. Eu sou fã incondicional dele. Futebol diferente dele. Esse futebol na seleção, tenho certeza que seria um futebol diferente. Então, pra gente finalizar aqui, eu queria que você, Jura, fala o que representa o futebol na sua vida, o que você viu do futebol, se você acha que a poesia do futebol ainda dá para ser resgatada. Eu tenho dúvidas se ainda dá para ser resgatada. Eu sempre gostei muito de futebol, tanto jogando como assistindo. Até hoje eu assisto tudo. Vejo uma diferença muito grande, muito grande. Aí entra o saudosismo, porque eu não vejo jogador habilidoso, não tem. Você vê o Ganso no Fluminense, não vê um jogador igual o Ganso na seleção. Não hoje, vê. quando você vê um jogador dando uma caneta, tu fala, deu uma caneta, porra, então agora mais normal, na nossa pelada fazia isso. O cara vinha, jogava entre as pernas e ia embora. Aí eu deu uma caneta aí, maravilhoso. Nada, porra, eu não vi aquilo ali. Isso é um pouco do saudosismo, entendeu? Mas o futebol é minha vida, eu gosto. Você sabe, eu fico só vendo futebol o tempo todo. Mesmo seja para reclamar. Mesmo sempre para reclamar, Eu discordo um pouco dele nesse aspecto, eu acho que o Diniz é muito bom, mas eu acho que ele ficou muito teimoso. Teimosia matou ele. Tenho certeza hoje, se o Fluminense continua com ele, estava lá na lanterna, no último lugar. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, ele não tinha aquele equilíbrio. Agora, é um excelente profissional, não sou a favor de crucificá-lo, não. Eu acho que ele tem muitas qualidades. Era um futebol diferente de todo mundo. Agora, com um risco muito grande. Eu como torcedor, sofrendo do coração ali, qualquer torcedor. Tava ali, crente, sabia que ia tomar um gol. Se tomasse um gol, ia perder. Você viu o Fábio pra lá e pra cá, sem saber. Aquela bola aí, o Fábio. E aí, Maninho, fala aí, você. Eu, assim, graças ao meu pai, como eu não posso deixar nunca de falar isso, que ele que incentivou eu e meu irmão a irmos aos jogos, e assim, coisas até que muitos pais hoje não fariam, né? Nós fomos ver vários jogos de vários times e nós escolhemos por nossa conta o time que nós torcemos. Então assim, eu amo o Fluminense, sou apaixonado por futebol, mas hoje o meu maior prazer são as minhas filhas que são apaixonadas pelo Fluminense, porque exatamente por aquilo. Isso é que é um pai. Não, porque o futebol hoje o senhor falou uma coisa, se você for falar, vão achar que é brincadeira, mas nessa seleção de hoje, por que o Ganso não pode jogar 20 minutos nessa seleção? Com certeza. Por que o Everton Ribeiro não pode jogar 20 minutos nessa seleção? Não tem ninguém.
tem ninguém. Não tem... Quando eu vejo o Paquetá com o número 10, isso me E da aborrece. camisa 10, eu acho, coitado do Pelé, ele deve estar lá em cima. Digo mais uma coisa, se montar uma seleção só com um jogador do Brasil, ganha dessa. Ganha, eu falo isso pro meu pai, ganha mesmo. Ele concorda? Não, ele acha que quem tá lá fora é que é bom. Não, eu não concordo, porque Mas eu é a acho que paixão os mesmo. melhores jogadores estão lá fora realmente, porque os caras pagam mais, levam as grandes revelações do Brasil. Mas bate e volta. Né? E bate e volta quando não dá certo. Por exemplo, você vê quantos jogadores ficam lá fora, desde o passado de Falcão e a turma aqui de craques que foram jogar lá fora, eles ficaram. Depois de 82 levaram todo mundo, né? Mas aqui se fazia muito jogador, agora a gente está comprando paraguaio, está comprando boliviano. Porque eu acho que hoje E a base hoje é, como o senhor falou, a base hoje é força física. E se um garoto tem talento para dar um lençol, opa, meu filho, não. Você não serve, isso não. não serve. Agora você pega firme. Você tem que correr, você tem que marcar, é isso. Eu acho que é por isso que o Nenê está jogando até os 43 anos, né? E é como eu falei, por isso que o Ganso hoje, eu me lembro que o Sidor falou que o Ganso não ia conseguir lá fora, concordo plenamente. Mas hoje no Brasil, eu acho que o Ganso Ribeiro, é futebol de sobra. a mesa redonda de altíssimo nível. Mesa retangular, que é redonda, vai Isso bem certinho. como diria o Nelson Rodrigues, isso aqui não tem como sinalizar, pertence à eternidade. Pertence à eternidade, isso aqui não tem. E você vê com um cara de 92 anos de idade aqui junto com você, pô, 92 não, tá mentindo. 92 anos de idade, nasci em 1932, no dia 10 de agosto. 32 teve Copa, não? Dia 10 de agosto. Não, aí estava no período da guerra, né? No período da guerra, não, a Copa retornou em 1900, retornou em 30, não, a Copa parou em 38. Não, 38 foi da França. Foi da França, mas aí parou a Copa do Mundo, cada guerra, aí só veio ter Copa em 50, foi no Brasil. Você sonha com esses bons momentos de futebol? Muito. Eu vi gente extraordinária jogar. Eu vi o Domingos da Guia já em final de carreira, mas era sensacional. Eu vi o Leônidas, Diamante Negro. Você viu também? Eu vi o... Quem é o maior artilheiro do Botafogo? Você sabe? Foi Quarentinho? Quarentinho? Alguém fala do Quarentinho? Não. Então, Mas eu... O artilheiro que não sorria. caramba, o cara jogava pra caramba, chutava forte. Mas ninguém fala do Quarentinho. Agora a E década... foi artilheiro pelo Bom Sucesso, artilheiro do Campeonato Carioca, jogando pelo Bom Sucesso. É por isso que nós estamos aqui, para não deixar que esses ídolos sejam esquecidos. Ó, nota 1000, vamos brindar aqui. E recordar e viver, né? Recordar a viver. Fazer um comentário final. apenas, ô Sérgio, muito obrigado. Obrigado pelo Pela convite, pela oportunidade, oportunidade de pelo falar convite. alguma coisa. Seu trabalho muito legal, seu trabalho que você muito faz. bom. Sou um espectador assíduo e obrigado pelo convite. Legal, eu senti uma maldade, que ele terminou com um bordão que é tricolor. Recordar é viver. Com certeza, com certeza. Porque ele não teve, nem passou isso pela cabeça. Nem passou. Passou.